Ora, boa noite a todos. Estamos agora a começar o direto. Esperar que vão entrando pessoas. E hoje vamos falar com a Mara Fernandes, que já está aqui a assistir e, portanto... Se o som está bom. Se puderem dizer aí nos comentários se ouve bem, por favor, enquanto vamos arrancando aqui. Já mandei o convite à Mara. É só uma questão de aceitar aí desse lado, Mara. Presumo eu. E poderás participar. Obrigado, Joel. Ouve-se bem, já percebi. Viva Rafael, bem-vindo. Estava aqui a dizer que vamos falar hoje aqui com a Mara Alexandre também, sempre aqui presente, firme e forte. Não falhou um ainda o Alexandre. Maravilha. Já deve estar fresquinho aí por trás dos montes, Alexandre, não? Imagino que sim. Mara, não estás a conseguir aderir? Vê lá se consegues. Está fresquinho, não está, Alexandre? Já é por trás dos montes, imagino que sim. Pelo menos é o que me diz a família. Não recebeste, Mara? Tu também podes pedir para participar, mas eu vou mandar aqui novamente. Ou faz assim ao contrário, pede tu para participar na chamada, por favor. Tens aí uns bonequinhos em baixo. Já pediste? Ok. Então, às tantas é aqui o avô que não está a conseguir. Já está a lareira, Alexandre. Fantástico. Também sabe bem. Aceitar, Mara. Ok, já vais conseguir entrar, presumo eu. Aí está. Pronto, já me estão a ouvir? Eu estou a ouvir perfeitamente. Ai meu Deus, E que tal? Tudo bem, Mara? tudo bem? Boa noite a todos. Desculpem lá, mas eu não estava a conseguir, não recebi nenhum pedido teu. Estava aqui a tentar perceber como é que isto depois Pronto, eu pediam. recebi o teu. Pronto, exato, perfeito. Ficou a funcionar, que é o que interessa. Isto também é uma novidade para nós, só começámos a fazer esta semana, não é? Fizemos o Nunca primeiro fiz com o tal Paulo. coisa. Exato. Estou a ser estreante. E eu fiz o primeiro com o Paulo, era suposto demorar 5 minutos para ver como é que isto funcionava. E pronto, a conversa estava boa, demorou um bocadinho mais do que 5 minutos. E pronto, como tivemos muitas reações também, decidimos que era uma boa ideia continuarmos a fazer isto. Embora já tenhamos muitas horas de gravação no YouTube sobre as nossas medidas, desde agosto que andamos a divulgar as nossas medidas, as nossas ideias, porque nós juntámos pessoas nas equipas depois de apresentarmos as ideias e de as irmos construindo depois. Fizemos aqui um modelo um bocadinho diferente, os chamados onboardings, não foi? Durante o mês de agosto. E, Pois, portanto, já temos aí tivemos horas um de método gravação. Diz? inovador, realmente. Tivemos um método inovador. Sim, completamente. Isso foi uma coisa que também me enche de orgulho hoje em dia. Dê no que der, já fizemos uma coisa completamente diferente. A forma de organizar a candidatura foi completamente diferente. Mas pronto, a Mara é uma inquestionável cabeça de lista aqui no que aos agentes de execução diz respeito, porque tu tens muita experiência nessa matéria. Trabalhaste já com o Armando Oliveira e com o Jacinto Neto, e é a nossa cabeça de lista ao Colégio Profissional dos Agentes de Execução, com muito orgulho, também é uma amiga minha, devo dizer. Isto não é pelo facto de nós juntarmos pessoas à volta de ideias que os nossos amigos e as pessoas em quem temos confiança ficaram excluídos, muito pelo contrário. Portanto, tu também sempre foste uma aposta certa no caminho certo. E obrigado também pela tua disponibilidade de estares aqui esta hora a conversar um bocadinho sobre as medidas do teu programa, também da Lista A, portanto nós somos todos Lista A, e eu gostava de começar por te perguntar qual é a avaliação que fazes atualmente do estado do colégio profissional, ou até genericamente da ordem, mas mais em específico do que vês da atividade do colégio profissional. Pronto, boa noite a todos mais uma vez, para quem se tem vindo a juntar. Obrigada pelas palavras. Efetivamente, tornámos amigos exatamente pela nossa casa, porque nos juntámos por aí e estou muito contente de estar aqui. Acho que é mesmo o caminho certo. Acho que esta nova forma de termos feito as coisas é motivador
é inovador e, acima de tudo, acho que nos trouxe também pessoas muito interessantes às nossas listas e à nossa luta por uma ordem diferente. Por isso, a minha visão da ordem atualmente, no que diz respeito aos agentes de execução, porque também é um bocadinho extenso, mas pronto, vou aqui, já que sou candidata ao Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução, profissão que já tenho desde 2005, mas estou cá desde 2003 e por isso já são estes aninhos todos, 20, mais de 20 anos de experiência a ser agente de execução. Uh, Transmite-me que nestes últimos anos tenho visto que a ordem tem estado muito para fora. E para os agentes de execução, porque nós temos competências no território nacional, era muito importante que estivéssemos mais para dentro. Não quer dizer que não é importante estarmos virados para fora. Temos muitas valências como agentes de execução que outros países não têm e essa partilha traz-nos grandes benefícios. Sempre recebemos cá comitivas para ver o nosso CISAI, as nossas ligações às penhoras eletrónicas, tudo. Mas os agentes de execução precisam que se tramite para dentro. Tudo o que nós temos conquistado e todos, como agentes de execução, não é? Entramos em níveis diferentes e entramos em posições diferentes. Mas é importante que nós conquistarmos muita coisa como agentes de execução. E essas conquistas fazem-se virados para dentro das instituições. Somos nós que temos que ir lá bater às portas, temos que ter bons relacionamentos com eles e apresentar projetos. E quando eu digo apresentar projetos, não é só chegar lá e dizer era importante fazermos isto, não só para os agentes de execução, mas para a justiça em si, para todos os intervenientes a nível da justiça. É importante chegar lá, bater à porta, apresentar projetos e apresentar a forma como eles devem ser efetuados. Foi assim que conseguimos as consultas, foi assim que conseguimos as penhoras de saldos eletrónicos, foi assim que conseguimos o e-leilões, que não podemos esquecer que é do Ministério da Justiça, mas o projeto foi todo desenvolvido pela nossa ordem, foi criada a plataforma, foi desenvolvida a plataforma, o acompanhamento é todo feito nosso, e é isso que é muito importante para os agentes de execução, porque são as instituições que estão cá dentro, é que nos dão os benefícios que nós precisamos. E nós olhamos para estes 3 anos e tendo consciência da dificuldade que é fazer coisas, também não estou aqui a dizer que a gente chega lá, bate à porta e se faz, não. É preciso lutar, é preciso investir, é preciso ter muitas reuniões e é preciso ter o projeto preparado. Porque é muito mais fácil nós termos esta noção de que quando vamos bater à porta de alguém e debater ideias, que é muito importante também as debater, não é? E nesse aspecto temos o nosso conselheiro Mor, para tudo e para mais alguma coisa, a pessoa que quem estimo muito, que foi meu presidente com quem trabalhei, ele como presidente do Colégio de Especialidade, porque ele tem aquelas ideias megalómanas, como todos nós sabemos, as ideias aventureiras, e ele chega lá e com toda a equipa dele, não é? Com todos nós que estamos lá, chegamos ali, batemos à porta com um projeto, com uma ideia megalómana. Toda a gente às vezes o apelida, que maluco, não vamos conseguir fazer isto, mas vamos com um projeto semi-desenhado a dizer como é que funcionam as coisas aqui e ali. E o que eu tenho sentido nestes últimos anos é que estamos muito virados para os países de fora. Passamos a vida muito fora. E os projetos que estão cá dentro, se eu olhar, o único projeto que eu estou a ver assim de agentes de execução foi a remodelação do Face, da primeira página do LA Longe. E nem sequer, claro que é virado para os agentes de execução, porque o benefício do novo layout poderá ser mais intuitivo para quem licita e nós precisamos que as pessoas licitem. Mas, e para os agentes de execução? Uma nova conta, um novo menu do sistema do CISAI. Mas deixa-me ficar aí na questão do E-leilões, antes de avançarmos mais. O E-leilões, de facto, teve uma alteração cosmética, não é? O que não se diz que não seja necessário, mas seria sempre desejável também que tivesse alterações de funcionalidades e vocês apresentam algumas propostas concretas quanto àquilo que o E-leilões deve ter de melhorias enquanto funcionalidades. Mas eu presumo, e corrijo-me se eu estiver enganado, também na perspectiva, também sou agente de execução, aliás sou o único dos candidatos a bastonário que também é agente de execução, e é importante dizê-lo, porque tenho a prática dessa área também. O que tenho visto é que a alteração foi meramente das cores, não é? Foi uma alteração cosmética, ou seja, investiu-se de facto numa renovação, mas não foi uma renovação que trouxe acesso a novas funcionalidades. Mas se eu estiver a ver mal, corrijam, por favor, digam aí alguma coisa, ou tu, Mara, corrige-me nessa. Óbvio, também confesso que não sou licitante, sou utilizadora como agente de execução e nessa parte, pronto, não, mas como licitante, vejo um layout de cores, vejo um sistema de pesquisa diferente. Algumas coisas até que já estavam semi-programadas pela forma como quando saímos
Sim. e deixámos, pronto. Mas era importante outro tipo de investimentos. Eu sinto que é necessário outro tipo de investimentos para os agentes de execução. Ou seja, um layout, até mesmo uma das nossas medidas é retirar o geoblocking. E eu, Uhum. como agente de execução, e até para todas as licitações, o LLMs é importante ter estas questões. Porque é que ainda continuamos ao fim deste tempo todo, e ainda relativamente não agora a geoblocking, já que isto depois nós tornamos a falar, e sabes que isto nós quando estamos a falar de coisas, falamos sobre a nossa profissão, empolgamos-nos um bocadinho e temos sempre imensa coisa para falar. A questão de, por exemplo, ainda continuarmos a não ter acesso a colocar leilões quando queremos, porque estão a decorrer cerimónias. Eu, como agente de execução, não posso colocar leilões no meu escritório quando estão a decorrer cerimónias. Ainda Uhum. continuamos impedidos. Tivemos um novo layout, supostamente para a separação do que era os bens para licitar, ou seja, a plataforma de licitação para a plataforma de inserção. Continua-se a não verificar, porque continuamos a ter a plataforma bloqueada. Por Uhum. isso, sinto que temos muito mais a fazer do que um layout. Precisamos de fazer outro tipo de coisas e o LLões deve ser bastante utilizado. É uma plataforma que funciona, tem tudo, tem dados provados nestes últimos anos da quantidade de vendas. Podemos dar exemplos. Quando começaste como agente de execução, ou eu mesmo quando comecei, um pinhão hereditário era um bem que Não se vendia, não era simplesmente. vendido. Hoje em dia, Claro. nos últimos, se calhar, 2 anos, tem-se verificado que existe alguma percentagem, tem aumentado a percentagem de venda do quinhão hereditário, porque o leilões Sim. tornou acessíveis e tornou publicitados tudo o que é o nosso trabalho, tudo o que é as nossas penhoras e tudo o que são os nossos bens que nós temos para vender. E a segurança jurídica que o leilões traz com a transparência, mesmo com as devidas falhas que ele possa ter e melhorias que devem ser implementadas, tornou-se uma ferramenta excepcional comparado com o que nós tínhamos nas Sim. vendas do tribunal. Deixa-me relacionar aí dois pontos que tu tocaste. Falaste no facto do colégio estar muito virado para fora, e falaste no leilões e falaste no geoblocking. Eu acho que isto são tudo temas que eu consigo juntar aqui num único raciocínio que é, não consigo mesmo compreender, e tenho alguns colegas estrangeiros que conheci nas leads internacionais também, que volta e meia me dizem, mas como é que é possível que eu não consiga aceder à vossa plataforma de leilão eletrónico? Tenho clientes que querem investir em Portugal e não conseguem aceder porque está bloqueado. Eu lá lhes digo, tens que arranjar uma VPN que te ligue via Portugal e já consegues ver e já consegues licitar, porque a verdade é que desde que tenha NIF português, aliás, no mercado livre da União Europeia, e eu chamo muita atenção para isso, o geoblocking existe um regulamento sobre esta história de limitar o acesso com base na localização geográfica. Isto é uma prática discriminatória. A União Europeia tem legislação É quanto a mesmo. esta matéria a proibir isto, porque como é que pode haver livre circulação de pessoas, bens e serviços se tu não consegues aceder aos serviços depois dali de Espanha, não é? Da fronteira de Portugal. E então isto é estranho, porque por um lado sentimos que de facto a Ordem se virou muito para fora, acompanhou todos os eventos e mais alguns da União Internacional dos Associados de Justiça, e aliás até vamos ter cá, e isso tem que se dar também, não é nada de mau, pelo contrário, será um bom evento, vamos ter em Portugal o próximo congresso da União Internacional dos Associados de Justiça, lá está muito voltado para fora, mas depois nestas coisas básicas, como ter acesso, quem quer licitar, ter acesso a partir de fora, não consegue. Mas eu também deixa-me só dar um esclarecimento quanto a essa história do Congresso, porque embandeirou-se muito em ar Ia dar de também. Então dá lá tu, dá lá essa nota. Pronto, era importante, claro que todas as relações que nós temos com as instituições que nos acompanham são importantes e isto tem sido uma instituição que nós já estamos há muitos anos e já temos alguma tradição. Temos recebido várias comitivas e deslocado a vários locais. É importante dizer que o Congresso vai ser em Portugal. Teremos todo o gosto em organizar, porque acredito piamente que nós somos o caminho certo e que vamos estar na direção da ordem, mas é importante dizer que Portugal ganhou sim, mas fomos o único candidato. E eu costumo dizer que quando nós somos o único candidato, ganhamos à partida. Não temos Sim, oposição. Por isso, não vamos fazer de uma bandeira, vamos estar orgulhosos de organizar um congresso para o estrangeiro. Claro que sim, faremos o nosso melhor e estaremos cá para receber toda a gente, como sempre recebemos comitivas, mas temos que ser sinceros na situação. Fomos os únicos candidatos, vamos receber o congresso, faremos o nosso melhor, tenho a certeza, mas não podemos fazer uma grande bandeira, porque eu sim, quero ganhar, não é? Como quero ser quero ser a futura presidente do Colégio de Especialidade para estar lá para os colegas,
Mas se ganhar, que eu me acredito que vou ser, posso celebrar e posso colocar uma bandeira porque vou estar, porque candidato-me com outros dois candidatos e como tal, se eu ganhar, é com a minha legitimidade, com os votos dos colegas e com a bandeira que posso fazer, não é? Mas Havia se eu escolha. candidato sozinha, Claro. não No tinha próprio escolha. Congresso Pronto, não já havia seria. Eu escolha. já estaria aqui descansadinha a preparar o meu plano de atividades para os próximos 4 anos. Mas também Mas será ainda, interessante depois dissecarmos um bocadinho porque é que é tão difícil arranjar sítios para fazer o Congresso da União Internacional. Eu suspeito porquê, porque realmente há ali muito trabalho e custos envolvidos. Não estou a tirar nenhum mérito, atenção. Pelo contrário, acho que são eventos muito importantes em que se consegue fazer bastante networking, em que se consegue trocar bastante experiências, mas é preciso também reconhecer o ónus que recai sobre o país que tem essa organização e por isso é que Portugal, representado pela atual direção, foram os únicos a propor-se a fazer esse congresso e cá será e teremos que o fazer com o maior sucesso possível, de certeza absoluta que vai acontecer. Mas pronto, eu acho que é importante dizer isto porque fez-se aquela coisa do ganhámos, 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 mas não ganhámos a nada a ninguém. Não houve mais ninguém a querer fazer o congresso, foi só claro, Portugal. e esperemos mesmo que todo o investimento que tenha que ser feito tenha uma ajuda, porque nós precisamos muito de investimento nesta casa, como é óbvio, mas investimento para as coisas certas. E as nossas questões informáticas, a questão das cotas, que também faz parte dos nossos compromissos, é importante. Temos que ser honestos relativamente a tudo, porque ao contrário, não quero ser aqui populistas, nem faz parte da nossa equipa de colégio à especialidade, nem da minha postura sempre estar aqui com medidas que as pessoas queiram ouvir. Eu tenho que ser realista. Fui sincera na minha outra apresentação já e das pessoas com quem falo que já estive nos órgãos, pelo que tenho a plena noção das dificuldades, tenho a plena noção de que o que queremos nem sempre o que conseguimos, mas tenho a noção que é preciso lutar muito, que é preciso bater às portas, que é preciso insistir. Ainda sobre a questão do geoblocking, também não posso concordar jamais com que isto possa acontecer, quer a nível do leilões, quer a nível do trabalho. Nós não podemos esquecer que somos trabalhadores em prática, não é? Individual ou mesmo em sociedade, mas independentemente de eu estar em sociedade ou não, eu já não, desde que sou agente de execução, e logo não vou dizer logo nos primeiros anos, porque não tínhamos um sistema informático e não dependíamos tantas informáticas assim como hoje em dia, não é? E ainda bem que sim, porque hoje em dia nós fazemos as coisas em 10 minutos e antigamente demorávamos anos. Mas eu, desde há muitos anos para cá, que eu não sei o que é ir de férias sem o meu computador. Claro. E posso dizer que trabalhei já de vários cantos do mundo. E agora, se for, tenho que dar todo um relatório à ordem, para onde vou, para onde deixo de ir, onde é que me vou, que horas quero. Isto parece-me um bocado ridículo e Tu tens descabido, porque eu VPN, pronto. Tu tens sempre VPN trabalhei e Rio de para... qualquer lado. Olha, posso dizer que a única altura que efetivamente tive que utilizar VPN foi na China, mas porque eles têm mesmo um bloqueio nacional, não tem nada a ver com a Ah, questão ok, tiveste o bloqueio da China, está bem, usaste a com a VPN, China, claro. porque não Mas temos agora Google, também não temos. já tens de cá, é igual à China. Se calhar estamos um bocadinho nesse sentido. Temos de E por isso eu discutir acho isso. que é muito importante que a gente canalize o investimento para as coisas certas. O colega estava aqui a ver assim alguns comentários que vou vendo por aqui, Sim, isso é bom. que o colega Alexandre está a dizer que temos uma equipa técnica de informáticos, ter uma equipa técnica de informáticos dedicados ao CISAI e um grupo da AES que faça uma revisão das minutas do CISAI. Esse é um dos nossos, faz parte do nosso programa, está lá no nosso site, podem ver no caminhocerto.pt, está lá o nosso programa, não o de 20 linhas, que é porque temos que apresentar, porque é muito Claro. limitado, mas está mais extenso e nós queremos mesmo isso, fazer uma reformulação dos menus internos, eliminando os elementos obsoletos, temos imensos requerimentos que não faz sentido. Nesta sequência do histórico, também queremos colocar o histórico acessível, para que seja mais prático e indicado, que todos tramitamos hoje em dia no CISAI e não faz nenhum sentido tramitar de fora. Precisamos ter histórico claro. Por exemplo, temos um processo com 4 executados. Temos que fazer pesquisas. Só as pesquisas dos 4 executados são 3 páginas de CISAI, do histórico. Se eu Sim, depois quero ver aquelas partes essenciais, é importante que as coisas estejam bem colocadas, reformulação de minutas. Nessa parte do CISAI, queremos também rever o historial, como estava a dizer, e queremos melhorar as penhoras eletrónicas. E, como tal, precisamos de ir às instituições. É um grande, sinto mesmo que há uma grande necessidade de fazer um esforço para voltar a estar junto das instituições cá que dentro. sempre tivemos, Sim, cá sim. dentro. São elas que nos abrem Estaremos as disponíveis. portas, lá está, a fazer. E é que incrível que o CISAI
E vamos ser honestos nisto. O CISAI é um monstro. Um CISAI é uma coisa que é difícil de estabilizar, é difícil de intervir, é uma coisa com muito histórico, milhões de documentos lá, milhões de informação sensível e, portanto, o CISAI é de facto uma coisa que tem que ser respeitada pela sua dimensão e importância. Mas a verdade é que nos últimos anos não só não evoluiu em nenhum sentido, como perdeu funcionalidades, não é? Nós perdemos algumas pesquisas que tínhamos, que deixamos de ter, portanto as coisas só vão ficando obsoletas, não vai havendo sequer uma manutenção que mantenha o mesmo nível de funcionalidade, ele está já a perder funcionalidade. E é por isso que também no programa geral nós indicamos que há uma coisa muito importante a fazer. Ainda hoje os colegas estavam a queixar, não há CISAI, e depois estavam os colegas a dizer, e ROAS? Também não há ROAS. Porquê? Porque o CISAI e o ROAS são a mesma máquina, não é? E pelo Uhum. menos nós comprometemos-nos até o final de 2025 a separar o ROAS do CISAI, porque eles não têm que ser a mesma máquina. Os advogados registram atos online, os seus atos notariais online, sem terem CISAI, não é? Portanto, o ROAS serve para registrar os atos notariais online. Não precisam de estar agarrados. Só de tirar dali aquela parte, que é muito relevante, já criamos duas condições fantásticas, que é, por um lado, quando uns estiverem sem sistema, os outros não estão, que era o que estava a acontecer precisamente agora há minutos, estava a ver aqui num grupo, naquele do superior interesse Uhum. das classes, os colegas a queixarem-se disso. Isso já deixa de acontecer, porque pode hoje pontualmente estar em baixo, mas como não está ligado ao CISAI, o CISAI funciona, ou o CISAI estar em baixo, mas como não está ligado ao ROAS, o ROAS funciona, e pelo menos não tenho as duas profissões a gritar ao mesmo tempo e a queixar-se em crise ao mesmo tempo. São focos diferentes. E depois, torna logo cada um dos sistemas mais ágeis, mais ligeiros, não é? Portanto, é uma das medidas muito importantes, fáceis até de executar. E volto a dizer, não há muitas coisas que sejam fáceis de executar quanto ao CISAI, porque é de facto um sistema demasiado complexo e demasiado grande. Mas nós temos que olhar para ele e conseguir reformulá-lo. O Alexandre ainda diz que a pesquisa da AT perdeu a funcionalidade do site da AT, exatamente, e a OSAI não acompanhou a evolução. Ou seja, a OSAI não conseguiu comunicar com a AT para ter efetivamente a mesma ligação que tinha antes. É o que a Mara está a dizer. Se calhar é mais fácil fazer uma viagem a um país estrangeiro e fazer alguma ligação com um país estrangeiro no âmbito da UIHJ, porque estão muito focados nisso, do que propriamente ir ali às finanças e ver com a AT como é que se resolve esta ligação para nós termos isso a funcionar. Isso, aliás, era uma queixa também até da própria CAS, não é? A própria Uhum. CAS se queixava da inexistência da OSAI em termos institucionais. Eu espero que agora as relações Sim. estejam melhores, O mas quanto é, também tens nota disso. e sim, sim, sim. E é muito importante que essas relações estejam, porque a CAS é um órgão que existe, foi criado pelo Ministério da Justiça, por isso está cá. Temos que trabalhar com ele e eu sinto sempre que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós, como a ordem, além de nós sermos muito poucos e não sermos assim uma ordem tão grande quanto isso, temos o nosso peso, porque os agentes de execução movimentam muitos milhões e tiveram um trabalho espetacular. Nós vamos, é interessante que a gente não se esqueça de uma coisa. Quando nós começamos, os processos parados eram um número gigantesco. Saíam por ano 270 mil processos executivos. Os agentes de execução, hoje em dia, temos uma média de 60 mil processos executivos, razão pela qual o número da contingentação é tão limitado, porque temos 1000 agentes de execução e quando Desculpa, começámos com repete o número. 270 mil, cerca de 250 a 260 mil nos primeiros anos, para 70 mil hoje em dia. Ok, 70 mil ok. processos executivos, 300 agentes de discussão, que tiveram uma formação numas brilhantes, eu não fiz em 2003, mas acompanhei o Joaquim Fernandes, como é óbvio, e por isso fizeram uma formação numas pastas brancas, em que o decreto era projeto-lei, com umas minutas do Armando Pá Oliveira, do Jacinto Neto, pronto, e que muito trabalharam para isso, umas minutas em Word que até tinham umas tagzinhas para nós fazermos o cabeçalho e depois aquilo passava automaticamente. Ou seja, era um mini CISAI há 21 anos atrás, na cabeça do Armando, do que se poderia fazer. E, Uhum. e é uma das coisas muito importantes, é que o CISAI hoje em dia é um monstro, como tu próprio dizias, pelo número de processos que tem lá dentro, pelas funcionalidades que tem lá dentro, por tudo o que foi criado. Mas realmente, nós, agentes de execução, por tudo o que fizemos pela Justiça, porque reduzimos a pendência processual, depois quando tivemos aquela fase, quando esteve cá a Troika, para resolver os processos,
Hoje em dia, a pendência, ou seja, a pendência processual é negativa em vez de ser positiva. Era positiva em não sei quantos meses, agora é negativa porque nós damos resposta, porque resolvemos processos muito mais rápido do que alguma vez. Hoje em dia, a nossa taxa de resolução de processos é extremamente rápida comparado com, sei lá, era cerca de 70, 80, 90 meses, agora são entre pode ser entre 9 e 17, se não estou em erro, pelo que estamos a falar de realidades em 20 anos gigantes. Mas se nós formos a olhar, efetivamente o CISAI evoluiu muito de 2003, talvez ali a 2014, quando foi a última reforma, e depois a partir daí, efetivamente temos vindo a perder essas capacidades. Também tivemos uma pandemia pelo meio, ok, tudo bem, mas depois a pandemia passou, já devíamos começar novamente a Sim. recuperar o ponto. Tivemos um período Acho ali. que a desculpa Covid já não vale, já, já acabou. Estou aqui a fazer Sim, uma história. E nós sim. precisamos mesmo de agarrar um dos lemas que é nosso, que é a inovação. Nós precisamos muito buscar isso, porque nós fomos inovadores lá atrás. Nós temos todas as capacidades para ser, porque uma das nossas características da nossa ordem é ser inovadora. Mas precisamos de agarrar as coisas pelo que deve ser, fazer os investimentos certos e os investimentos. E o que eu sinto, e aqui estou a falar pessoalmente, pronto, é a minha sensação, portanto tenho que falar por mim aqui neste aspecto, é que estamos a fazer, virarmos para fora e estamos a fazer os investimentos nos sítios errados. Todos nós gostamos de investimentos, todos nós gostamos de festas e de jornadas e congressos, fazem parte da nossa ordem há muitos anos, desde que eu me lembro sempre. Mas vamos fazer as coisas de uma determinada forma, não vamos estar a gastar imensos investimentos. Prioridades. Prioridades, não Tem é? prioridades. Os colegas todos Pois, gostam. Nós ontem estivemos numa Gusto de Lisboa e foi muito pois foi. engraçado verificar que uma coisa que o Alexandre também estava a falar ali, que é faço uma revisão das minutas e ter uma equipa técnica, tipo esta coisa de fazermos por nós. E quando eu comecei, em 2003, nós tínhamos um grupo de agentes de execução, ninguém sabia o que era isto e nós reuníamos. E uma das nossas medidas do colégio é voltar a agregar os colegas novamente juntos. Porquê? Porque não sei se tu reparaste ontem, quando estávamos à mesa a conversar com a colega estávamos a falar sobre a desmaterialização dos processos. Eu comecei em 2003. Imprimia-se tudo, enviávamos cartas, tudo, 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 tudo. Tu começaste mais tarde, o primeiro escritório desmaterializado, como eu disse ontem, és tu, a colega que estava ao meu lado, que começou na mesma altura que tu, mas como vinha de um escritório em que a patrona, vou dizer, a patrona dela fazia tudo ainda da forma antiga, ela, além de ter entrado mais tarde, já com uma modernização do CISAI, cá muito em cima, conciliação toda, todas as consultas lá, continua a imprimir tudo porque assim foi. Nós precisamos de voltar a chamar esses colegas, de voltar a estar juntos deles, não só para dar formação de penhoras de penhões hereditários, de penhoras de imóveis, de oposições, de como se fazer as coisas, mas de lhes dizer sem medos e de partilhar as nossas experiências. Porque nós próprios somos um bocadinho adversos à mudança na forma como tramitamos. Tu trabalhas assim há 15 anos ou há 20, não sabes trabalhar de outra forma. Evoluíste na forma de fazer e tentas fazer o melhor, mas há aquelas coisas que às vezes não tens tempo para pensar porque estás demasiado parametrizado. Nós queremos Sim, chamar os colegas, sempre imprimiste atualizar as as minutas. consultas e continuas a imprimir, claro. Hoje não, mas eu próprio eu senti resistência. E se eu te disser que o meu escritório, os colaboradores do meu escritório, mais resistência sentiram. De vez em Claro. quando ainda lá havia as coisas e ia lá eu refilar. Mas porquê que estão a fazer isto? E é muito importante que nós, lá está, uma das nossas propostas também é informatizar as diligências externas, porque hoje em dia já não faz sentido nenhum nós estamos a escrever uma coisa à mão. Nesta semana fui fazer uma entrega de uma coisa certa. Eu já tenho pouca letra. Sinto que quando estou a escrever, estou habituada a escrever ao computador. Sinto quando estou a escrever. Eu sei que há colegas que levam o computador e a impressora e tudo. Olha, não sou dessas pessoas. Pronto. Quem fez sempre trabalho externo foi o Joaquim e por isso só Olha, agora, desde que ele deixou de Joel fazer. leva, há outros que levam também, impressora. Eu também não Olha, levo, não sei mas se sinto-me ele está a sempre. falar isto porque os meus comentários pararam no tempo. Não sei o que é que fiz aqui. Acho que podes empurrar, vê lá se consegues fazer scroll. Mas estava a dizer, quando ando a fazer diligências externas, ainda hoje andei, sinto sempre quando olho para os outros profissionais que andam na rua, pá, e pessoal das entregas e de outros serviços que andam na rua, nós somos os únicos que ainda andam com papel. Já reparaste? Sinto sempre que sou um bocadinho pronto, o avô, não é? Que vai ainda com as coisas todas em papel, alguns ainda com papel autocopiativo.
E pronto, e claro, temos essa medida com data certa de ainda em 2025, é o nosso compromisso, informatizar as diligências externas. E estavas a falar na questão do papel todo que nós temos no escritório e do ónus que isso representa. Também almocei com um colega a semana passada que me estava a dizer, tu não tens noção do custo que representa para o escritório, porque ele já é agente de execução há muitos anos, o escritório já tem muitos anos, desde 2003, o custo que representa a guarda de todo aquele papel, lá está, naquele regime em que se imprimiam todas as consultas, que se imprimiam tudo, todo o papel ia para... E nós temos efetivamente que rever os regulamentos, nomeadamente o regulamento do arquivo, que é para que nós possamos começar a destruir papel. E temos isso também como medida com data certa, no segundo trimestre de 2025, portanto já no próximo ano, revermos todos em conjunto, chamar os agentes de discussão e dizer assim, pá, meus amigos, nós temos que ver esta história do papel, porque nós temos toneladas de papel acumulado por esses escritórios fora no país, ninguém tenha dúvidas disto, que é um ónus horrível. Eu conheço casos aqui em Lisboa que têm salas cujo metro quadrado anda na ordem dos milhares de euros, cheias de papel, Mesmo? cheias de papel. Depois, lá arranjam soluções para, pronto, se calhar pôr noutro sítio, mais barato ou assim, coisa do género. Mas o papel continua a ser ali um ónus do agente de execução. Lá está, eu tive a sorte de já começar a trabalhar, tive muita sorte, porque olha, comecei a trabalhar com IUPs. Embora tenha feito o meu estágio num escritório que se faziam conciliações à mão, epá, e aquilo era de facto muito trabalhoso, porque as entidades É patronais muito bom. mandavam os comprovativos e nós tínhamos que ver se batia certo e outras vezes não mandavam, então que processo é que é este valor? Agora, eu nunca tive nada disso. Eu, agente de execução, já foi com IUPs. Obrigado, porque é mesmo mágico, tudo conciliado desde o início. E comecei logo a só guardar em papel as coisas que estão assinadas por mim, pelos executados, aquilo que é obrigatório, as citações, os avisos de recepção. Portanto, eu naquelas 3 ou 4, ontem mostrei a fotografia lá no jantar, que a colega ficou admirada, naquelas 3 ou 4 prateleiras do IKEA, tenho todo o meu arquivo, porque está nos dossiês tudo aquilo que é importante. Não imprimo, lá está, consultas, até porque até estava a dar um teu exemplo. Se eu imprimo hoje as consultas e daqui a um mês quero ver se o executado trabalha, o que é que eu vou fazer? Vou fazer novas consultas, não vou consultar as consultas de Exato. há 6 meses. Portanto, as consultas de há 6 meses já foram, não é? A partir do momento em que nós temos esta disponibilização imediata, desmaterializada das consultas, temos que adaptar a nossa realidade laboral a isso. E pronto, e rever os regulamentos. Era aqui que eu queria bater e Sim. tocar bastante que temos que rever E, isto. nesse aspecto é muito importante, porque mesmo o regulamento do arquivo também é uma das questões que está a muitos colegas. Há muitos colegas que têm a atenção de que quem começou já há muitos anos atrás, porque além de ser aqueles, eu por acaso tenho muitos anos, mas eu não estou preparada para me reformar, obviamente. Mas há muitos colegas que começaram os com carinho, eu porque também tenho lá o Joaquim Fernandes, não é? Eu apelido de Jurássicos, porque foram eles que foram com os lobos com isto. Há muitos deles que querem efetivamente sair da profissão. Mas isto é um navio grande, muito difícil de atracar e colocar a dizer que eu quero que ele atraque definitivamente e quero que façam o que quiserem dele e eu quero ir à minha vida. E uma das nossas medidas é essa mesmo, é criar grupo de apoio para estar junto desses colegas que não sabem ter uma metodologia, porque lá está aquilo que eu te estava a dizer. Muitos dos colegas estão presos àquelas medidas antigas, ainda imprimem tudo, não têm noção. A colega que estava ao nosso lado ontem estava a dizer, e nisso bem, então e o que é que faz às coisas? E o que é que eu tenho que guardar? Mas eu não tenho que guardar tudo. Ou seja, precisamos de uma das nossas medidas, é essa mesma, é formação, claro, toda sobre tudo o que formos necessário, mas termos estas reuniões trimestrais, 3 em 3 meses com os colegas, uma conversa aberta, por dúvidas sem problemas, se é mais, desculpem a expressão, estúpida, tonta ou ridícula, mas e precisamos de formação de organização de escritório, de gestão de escritório, de formas de trabalhar, de melhorias. E são estas partilhas que temos uns com os outros. Eu aprendi contigo, eu aprendi com o Jacinto, eu aprendi com o Armando, eu aprendo com o Joel, eu aprendo coisas novas com todos os colegas. Nós não podemos ter medo de que vamos roubar o trabalho uns dos outros, eu trabalho melhor, vou ser escolhido por isto. Eu trabalho melhor, vou ser escolhido por isto, pela minha eficácia, pelo meu profissionalismo, mas se eu tenho coisas que podemos ser todos mais profissionais e que pode dignificar os agentes de execução, devemos partilhar e facilitar, porque hoje em dia temos tanta coisa, a inovação, a tecnologia, que nos permite tanto. Ontem estava na brincadeira, sem brincadeira nenhuma, mas estávamos a comentar. Hoje em dia o telemóvel, este mesmo telemóvel, que eu estou aqui a fazer um direto contigo,
é o nosso grande aliado como agentes de discussão, para tudo. Quando eu comecei como agente de execução, eu não havia GPS. Então tu ias fazer diligências, não sabes o que é isso, se calhar, com um mapazinho atrás. E não é aquele mapa todo desdobrável gigante. É um mapa, ele que era um livro e saía desta página à rua e ia para a outra. Depois começou a haver o primeiro GPS, os Tom-Toms e os Garmin, toda a gente tem. Hoje em dia temos um telemóvel. E o telemóvel tem o GPS que nos leva para todo lado que a gente quer ir, tem as nossas clouds com os nossos documentos que nós precisamos de consultar, tem o nosso próprio CISAI se nós precisamos de consultar uma coisa. Antigamente, ias com um grupo de folhas, o processo todo atrás, porque se precisasse de alguma coisa tinha que estar ali, e hoje em dia não. E por isso nós temos que, para aqueles que começaram lá atrás e que às vezes estão presos às ideias, nós precisamos lhes dar a alternativa, porque nós estamos aqui para os agentes de execução. A ordem é mesmo isso, é dar funcionalidades aos nossos para continuarem a fazer um belíssimo trabalho. É para isso que nós estamos cá. O Colégio dos Agentes de Execução é para isso mesmo. Tem de ser tu a ler porque eu não tenho os meus comentários que ficaram do António. A Cristina estava a falar aqui sobre a formação conjunta para a AES e funcionários forenses, é uma excelente dica, e eu até diria, eu não tenho visto formação nenhuma para agentes de execução. Corrijam-me se estiver enganado, mas formação para agentes de execução, coisas novas, o que é que tem aparecido? Acho que a formação para os agentes de execução tem sido um bocado o parente pobre, lá está, porque eu tenho batido muito neste ponto. A formação não pode servir para autopromoção e para que quem dá determinados conteúdos com segurança é aquele que conhece e repete aquilo e nós só consumimos aquilo que têm para nos dar para consumir, não consumimos aquilo que precisamos, não é? Portanto, temos que rever aqui esta história da formação. O nosso compromisso é que os dirigentes não vão dar formação, porque já é muito exigente dirigir a ordem, já é preciso demasiado foco, demasiado empenho, é preciso muita energia para dirigir a ordem, não é preciso gastar energias em formação, porque há de haver outros colegas com conhecimentos práticos que não são dirigentes, que possam ser bons formadores, estão aqui muitos a assistir a este direto, certamente com muita experiência que podem transmitir a outros colegas, ou mesmo irmos buscar a outras profissões, pessoas que possam dar formação. Agora, os dirigentes tomarem conta da formação pela sua condição de dirigentes, isso tem que acabar. Está a dizer o Alexandre que houve formação em citação e notificações europeias. Não é uma coisa com muita aplicação, mas sim, ok, ainda bem que houve. Os colegas se calhar nunca fizeram, mas é importante, porque pode calhar a todos Claro. e vêm e chegam. Lá está, essas coisas. Mas, por exemplo, mas precisamos, também estou aqui a ver um comentário mais atrasado da Cristina que diz: precisamos de jornadas de estudos práticas, chega de formações abstratas e inúteis. Concordo perfeitamente, vamos a umas jornadas de estudo, precisamos de abrir debate. Tivemos numas jornadas de estudo, não houve um único. A plateia nunca falou. Nunca falou a plateia. Comentário, uma retirada de dúvidas. Ou seja, as jornadas ou tudo o que são questões práticas, precisamos de tirar dúvidas. E eu sei que nós também sabemos que acontece que fazemos uma formação, pedimos aos colegas que façam perguntas, nunca mandam perguntas, mas depois lá no local perdem um bocadinho a vergonha. Às vezes são as pessoas que se sentem com dificuldades. Por isso é que eu digo que nós queremos, uma das nossas medidas é esta, abrir estas reuniões trimestrais. Nem é uma questão de formação, mas às vezes é pôr tipo um tópico. Vamos falar sobre situações. E depois estamos ali todos no Zoom, abertamente a falar uns com os outros, ter um canal do Helpdesk mais direto para tirar as nossas dúvidas. Nós não sabemos tudo, todos temos dúvidas. E claro que é óbvio que podem fazer uma pergunta que eu não sei, mas vamos estudar, vamos perguntar a um outro colega que já sabe. Porque se calhar dizemos assim, em 20 anos, a ação executiva já mudou, temos três leis, não é? Mas os procedimentos que estamos há muito tempo, mas todos nós temos dúvidas, acontecem-nos coisas diferentes. Realidades até dentro do nosso país são muito diferentes, também comentámos isso, que a realidade dos colegas que têm processos nos Açores e na Madeira tem uma outra realidade, os colegas do interior têm outras realidades. A nível das agentes de execução, imaginem a nível de solicitadoria. Precisamos de investir nessas coisas, de estar mais, quando eu digo que é estar mais para dentro, é estar mais para dentro nas instituições e também estar para os colegas, porque eu sinto é que esta casa está muitíssimo distante dos colegas. Sinto que entro numa casa que não é minha, parece que tenho que pedir com licença para entrar, e isto para mim é muito estranho. O Alexandre diz velhos tempos em que o Armando Oliveira organizava tertúlia de debates e o próprio Alexandre muito participou e muitos colegas ajudou também. E eu recordo-me até das perguntas e respostas sobre a venda executiva, não é? Lembras-te disso?
porque a venda era aquele bicho também papão, o pessoal tinha muitas dificuldades em decidir, dificuldade em tomar uma posição, porque realmente aquilo, a partir do momento em que vendes, impacta gravemente o património dos executados e pode haver oposições e pode haver impugnações e causa sempre algum susto. E nós fomos ganhando a segurança de como fazer corretamente as vendas, lá está com alguns mestres como o Armando Oliveira também a abrirem caminho, mas todos a falarmos uns com os outros e a concertarmos, ok, vamos tomar decisões, vamos notificar as decisões às partes, vamos a partir daí avançar com mais confiança se elas não reclamarem para o juiz. E eu lembro-me de nós termos este tipo de discussões e no fundo quase que fazíamos ali um acordo entre nós, dizíamos, ok, isto é defensável, isto faz sentido, vamos fazer assim, vamos avançar, vamos abrir o caminho assim. E hoje em dia já não é um problema para nenhum agente de execução, felizmente, fazer uma venda. E mesmo quando entrarem novos agentes de execução para a profissão, também não vai ser um problema, porque eles já vão ter um patrono que trata aquilo com naturalidade, já vão entrar e ter o sistema, já está, o leilões já está mais ou menos parametrizado para aquilo que eles têm que fazer. Portanto, hoje em dia nós já não temos esse tipo de dificuldades, mas foi por causa dessa partilha, foi por causa de estarmos nesses contactos diretos. Exato, porque quem é quem diz quais os colegas que não utilizam o blog do processo executivo do Armando, agora hoje uma Claro. linha no bolso, porque ele sempre teve essa característica, além de ser um homem de ideias inovadoras nato, ele é um cérebro muito à frente para, eu pelo menos sinto. Acompanhei-o muito, todos nós, desde 2003 para cá, e com as ideias dele, e estamos a falar de agentes de execução, geopredial, cadastro agora, ele sempre teve essa particularidade. Ele nunca entendeu que partilhar as coisas dele era uma coisa errada, muito pelo contrário. Era uma forma, ele próprio diz que quando é acolhido e quando sente, era aquela pessoa que ligávamos, atendia ao telefone quando podia, claro que éramos tantos a ligar que ele depois já não podia atender. Faz-nos falta essa partilha, faz-nos falta essa partilha interna, de forma normal, descontraída. Claro que não é para os colegas utilizarem que, meu Deus, o colégio disse, os colégios dos agentes de execução, às vezes também temos muito medo disso, disse ou publicou, vamos fazer assim é lei. Não, é o nosso entendimento, que somos todos colegas, todos temos noção de que o nosso entendimento pode ser que depois vá ao juiz, pode não correr bem, porque até mesmo os juízes não têm todos os mesmos entendimentos, como os conservadores não têm. Mas um dos nossos pontos focais na minha equipa e no colégio, que no nosso programa, é esse. Nós queremos muito, também da tua forma e do programa do Caminho Certo, que é agregar, nós queremos muito estar junto dos colegas, com uma linha da helpdesk direta, com estes encontros trimestrais, com um tema para debatermos todos em Zoom, ao pessoal, sem medos para falar, mas para os colegas partilharem experiências, com criação de um blog com minutas e formas. Tenho a certeza que ainda sobre isso estava a dizer, todos os colegas relativamente à venda têm o cronograma ou o fluxograma que o Armando tem relativamente à venda. E lá está. E os colegas, por mais que impliquem no início, e que seja muito difícil, porque a implementação do leilões foi bastante difícil, bastante complicada, hoje toda a gente agradece, toda a gente vai lá e consulta, e nós não podemos ter medo, como colégio da especialidade, porque é essa a nossa função, estar lá para os colegas, de pôr essas coisas. Os colegas têm discernimento jurídico, todos eles. E eu não deixo de não ser um colega como qualquer um outro. Por isso, relativamente a produzir esse tipo de documentos e essas formas de ver, não deixa de não ser o entendimento de um colégio de 5 colegas da forma como vão fazer. Entre outras coisas, claro que depois como colégio estou lá para representar junto das instituições, lutar pelos colegas, fazer os projetos para a frente, mas não podemos ter medo como colégio de colocar este tipo de documentos para ajudar os colegas e para colocar, que é a nossa visão, não, que somos colegas como todos, mas nós todos temos discernimento jurídico para adaptar às situações e fazer o melhor, não é? Porque eu chego lá e agora é lei. Não, nós não produzimos lei. Olha, temos aqui o João, viva João, esteve connosco no Palácio, nos Jardins do Palácio de Cristal no Porto, a perguntar se vamos ter novos cursos para agentes de execução com a contingentação em vigor. É uma pergunta que já está também bastante abordada nos nossos programas e no que gravámos, está disponível no YouTube mais tempo sobre isso, mas Mara, acho que podes falar sobre esse tema e depois eu também posso dar uma chega. Pronto, isso é um tema bastante polémico e que nós nos comprometemos, nós nos posicionamos. Pronto, a nossa equipa posiciona-se e o Caminho Certo posiciona-se. Eu poderia ser muito mais agradável se eu dissesse vou ouvir os colegas e faremos tudo. Mas se nós ouvirmos os colegas, e nós já os ouvimos várias vezes, porque já houve vários congressos e os congressos servem para isso, vamos chegar à conclusão que cada um tem a sua medida.
Cada um tem a sua realidade, cada um tem uma vontade. Isto é muito complicado, temos que ser sinceros. É muito complicado agradar todos. Por isso eu podia chegar aqui e dizer, vou ouvir os colegas. Mas vou ouvir os colegas, eu não estava a me comprometer com nada Não, nem dar nenhuma e medida. vamos ouvir os colegas, só Vamos que a ouvir questão é, os temos que colegas. dizer qual é a nossa opinião, até porque a nossa opinião não faz lei, como tu estavas a dizer, não é por nós termos uma opinião que a coisa... Mas temos que dizer qual é, Queremos, pronto? exato, queremos ouvir os colegas, agregamos todos os colegas e todas as realidades, porque eu só agregando todas e ouvindo, porque nunca vou deixar de ouvir colegas, sempre ouvir colegas. Mas tenho noção de que não vou nunca conseguir agradar a todos e que temos que nos posicionar por alguma coisa. E por isso, a abertura de no estágio é obrigada por estatuto, temos que os abrir. A medida que nos pareceu mais adequada de nos comprometermos e de parecer justa é que vamos abrir vagas de estágio de agentes de execução, consoante o número daqueles que foram fechando os escritórios e terminando a sua atividade. Repor. Vamos repondo. Se eventualmente o número de processos, como eu estava a dizer, que estamos neste momento em 70 mil, se imaginemos que tenhamos um boom de processos e que eles começarem a subir para 100 mil, 120 mil e por aí, que haja necessidade, abriremos. Porque isto é que é uma lógica, porque neste momento, se nós disséssemos assim, tenho aqui alguma questão, tenho aqui algum boom que nos vai dar o trabalho, como aconteceu, e o Armando dizia isso na terça-feira. Os agentes de execução estão sentados no escritório e o trabalho entra, porque é um número certo, não é como solicitadoria que eu vou à procura disto, vou à procura daquilo, que vou, não, os agentes de execução existem estes números de processos. Por isso a única coisa que nós estamos aqui a lutar para é a ligação ao CITAF, que eu acho que isso sim nos pode trazer, já é algo que andamos ali, e é a ligação ao CITAF, porque a possibilidade dos agentes de execução fazerem as execuções administrativas Já já lá existe. está. Já Ó, Mar, temos deixa-me colegas dizer que isto. fazem. Deixa-me dizer isto. Eu acho incrível. Eu olho, nós somos os únicos candidatos que não são atualmente dirigentes, ok? Portanto, não temos nem pequena, nem média, nem grande responsabilidade em nada do que está a acontecer. Todos os outros candidatos são dirigentes. E todos dizem que vão pugnar por novas competências. Ora, nós temos esta competência dos processos administrativos para os agentes de execução e nada foi feito para que isso pudesse ser exercido. Mas pior, os solicitadores, que são mandatários também em sede de processo administrativo, estão sem acesso ao CITAF. Tu já ouviste alguém falar sobre isto ou dar justificação? Ninguém explica nada. Ou seja, como é que me vão prometer novas competências se não resolvem as atuais que já existem e não as põem a funcionar? Um solicitador não consegue aceder ao... O Armando estava a contar aqui no outro dia que deu entrada de um processo por causa lá de ser técnico de cadastro, ter acesso à plataforma, contra a estrutura de missão para que eles exerçam a competência de o pôr lá como técnico de cadastro. Eles não fazem isso, então ele teve que meter uma ação no administrativo. E ele, solicitador, teve que mandar as coisas por carta, por papel, para o tribunal. Porque a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução não compatibiliza o certificado com o CITAF. Ora, e depois vem com programas a dizer que vão criar novas competências para todos, Elas quando já as lá que já existem estão. não, Há não, não. colegas que trabalham. Falei com um colega que trabalhava nisso e que estava a dizer é abrir, estou a abrir processos virtuais e que depois é uma carga de trabalhos para entregar nos compulsórios ao tribunal, não é? Porque como não está nada ligado com nada, tem que se criar as ligações, porque essa abertura foi feita lá atrás, dos agentes de execução fazerem as execuções administrativas. Foi feita lá atrás e nós precisamos fazer isso. Mas lá está, mais uma vez, precisamos do investimento e precisamos de chegar lá e dizer isto tem que se fazer aqui. Porque os tribunais estão, eles veem o programa deles, está lá tudo a funcionar para eles, eles funcionam assim. E mais uma vez, temos a tal questão que todos temos, um bocadinho de resistência à mudança. Temos que chegar lá, levar a proposta feita, insistir uma vez, insistir duas vezes, o que for, dizer que isto tem que ser feito assim. É preciso isto. Porque eu também não vou dizer, não venho aqui dizer que eu tenho aqui um globo maravilhoso que nos vai trazer muito, vai nos trazer muito trabalho ou novas competências. Acho que neste momento, e já disse isto várias vezes, os agentes de execução temos que fazer inovação para trabalhar mais rápido, temos que rever a tabela dos honorários claramente, porque desde 2013 é sem dúvida incomportável, porque as despesas continuam a aumentar e todos nós temos despesas, mas temos que fazer estas ligações para agarrar este nicho de mercado. Porque, no fundo, eu com não sei quantas mil execuções paradas, há dias estava uma notícia no jornal, não sei qual é que era o número, posso estar a falhar, acho que eram 400 mil.
Temos que chegar, como em 2003 chegámos lá, para resolver o problema dos tribunais e Pois. criámos os solicitadores de execução, e dizer estamos cá, temos as competências, temos a experiência e temos provas mais que dadas, como agentes de execução, que resolvemos as coisas. Basta olhar para a ação executiva. Estamos Certo. cá. Hoje em dia, até já quando nas, nas divisões de coisas comuns e nos processos de divórcio, que é para a separação da casa para a venda, os tribunais já mandam muito para os agentes de execução, que eles nem sabem sequer como é que se vai ao imóvel, como é que se insere na plataforma, e tiveram formação para isso, atenção. Mas eles não têm os meios que nós temos, não temos a destreza. Muitos deles dizem que não têm depois máquina fotográfica, ou têm que utilizar o meu telemóvel, ou aquelas coisas assim. Nós temos as competências, estamos cá. Provas mais que dadas, temos que apostar Mara, nisso. e há situações, como estávamos a falar aí do e-leilões, em que tu criares a ferramenta, faz com que depois o processo flua. Primeiro cria-se a ferramenta e depois o processo acontece. Se nós não temos a ligação ao CITAF, como é que estamos à espera que os processos administrativos nos sejam atribuídos? Essa ligação tem que ser construída, é prioritário. Porque quando a ponte estiver feita, as pessoas vão atravessá-la. Enquanto não existir ponte e for preciso ir a nado, é mais complicado. Só se tiverem mesmo muita vontade de ir para o outro lado. Senão, não é que é o que está a acontecer nesse colega em particular. Efetivamente, gostam de trabalhar com ele, mandam para ele as coisas, mas tem que mandar, ele tem que criar processos virtuais. E lá está, os solicitadores têm que mandar as coisas em papel para o Tribunal Administrativo. Mas na cabeça de quem? Mas na cabeça de quem é que isto faz sentido? A partir do momento em que a ponte estiver criada, vai funcionar. E eu não percebo como é que, lá está, há este desinvestimento. Lá está, prioridades. Temos vindo a falar de coisas que são feitas, o olhar mais para fora, efetivamente as jornadas e tudo e mais alguma coisa. E eu digo isto muitas vezes, até a propósito desta discussão das contas, se as contas têm prejuízo, se não têm prejuízo. Epá, as contas até podem ter prejuízo. Apresentem coisas às pessoas que justifiquem o prejuízo. Esse é que é o problema, porque se as contas tivessem prejuízo, mas os agentes de execução tivessem a receber processos administrativos para tramitar e os solicitadores tivessem também ganho uma nova competência no cadastro, por exemplo, estava toda a gente satisfeita, alguém se ia ralar com os prejuízos. Ninguém se ia ralar com os Claro, prejuízos. e acho que isso até foi bastante claro para quem esteve na Assembleia, que a questão não era bem o prejuízo em si, era a forma como ele tinha sido gerado e a gestão do mesmo. Acho que isso foi bem claro para quem esteve na Assembleia. Não é só o valor do prejuízo, é a forma onde ele foi investido, lá está, estamos a falar novamente de investir, porque estamos no momento certo. Não podemos deixar, e agora, independentemente de eu ser da agente de execução, não é? Mas sou solicitadora, desde 2001 também, não é? Não, e é algo que eu quero fazer, mas não podemos perder o cadastro, precisamos de investir nisso, temos que ter noção. E a mesma coisa aqui com as execuções administrativas, temos que investir na ligação, porque como tu dizia muito bem, a cana foi lançada com a linha, ou a primeira corda foi lançada, mas nós não somos todos equilibristas, precisamos agora de construir a ponte para que tudo flua, que as coisas venham. Claramente, isto é muito importante e obviamente que é uma das nossas medidas e é uma das questões que nós temos. Tu vês perguntas aí é que eu não vejo. Eu vejo. E até temos aqui a Diana, que já fez uma ou duas intervenções. Viva Diana, boa noite. Relativamente ao facto de o acesso à profissão de agente de execução ter números cláusulos. Isso de facto é uma questão que, por exemplo, a profissão de solicitador não tem. Se for para entrar 1000 solicitadores num ano, podem entrar. O Estatuto obriga, de facto, a que haja números cláusulos, nem há outra forma. Portanto, isso já é uma questão legal, assim como existe para outras profissões. E eu acho que é sempre nas profissões em que o Estado delega o seu ius império, o seu poder, não é? No caso do agente de execução, nós representamos o Estado, não representamos nenhuma das partes, temos um poder de, lá está, penhorar contas bancárias, entrar na casa das pessoas, e nesses casos o Estado entende que deve haver números cláusulos. Isso nem é uma questão que dependa, a discussão se é justo ou se é injusto, eu até compreendo, é um critério que existe e que nós temos que trabalhar com ele. Agora, a verdade seja dita, a nossa proposta é uma proposta baseada também num critério de bom senso, de dizer não vamos criar disrupções no mercado de trabalho dos agentes de execução, porque os agentes de execução também trabalham para um mercado finito, ao contrário dos solicitadores. Ou seja, os agentes de execução só trabalham para o número de processos que derem entrada naquele ano, certo? Como tu estavas a dizer que agora é na ordem dos 70 mil. Não há mais universo de trabalho. Enquanto que os solicitadores podem sempre conquistar uma nova avença, podem sempre fazer mais um conhecimento, ou seja, não têm uma limitação do universo de trabalho a que podem chegar.
E, portanto, nós não queremos criar uma disrupção no mercado de trabalho, mas também não queremos passar uma mensagem de corporativismo, que é o que tem passado nos últimos anos, que não há estágio de agente de execução há mais de 10. Isso passa, de facto, uma mensagem errada de corporativismo. E depois é mau, porque estamos todos a envelhecer, todos nós estamos, a profissão está 10 anos mais velha, sem que entre ninguém mais jovem. E, portanto, temos que recuperar isso, temos que rejuvenescer a profissão. Mas queremos fazer isso dizendo que não vamos ser nós a introduzir uma disrupção no mercado. Se o número de processos começar a aumentar, há vagas proporcionais ao aumento de processos, enquanto se mantiver à renovação, à reposição do número de agentes de execução. Esta é uma realidade que acontece noutros sítios. Olha, os administradores de insolvência também. Já não há novos administradores de insolvência há 10 anos, tanto quanto sei. E pronto, e também temos que ligar este tema com o da contingentação. O João também perguntou pela contingentação e eu passo-te a palavra para falar sobre isso. Mas, Diana, beijinho. Obrigado pela tua questão. Obrigada pelas vossas questões, desde já, e por nos estarem aqui a ouvir. Acho que é sempre bom sentir que o interesse dos colegas em nos ouvir e também partilharem a vossa realidade e as vossas ideias, porque aqui na minha equipa uma das coisas que tive o cuidado de tentar foi reunir uma equipa com realidades diferentes. Somos dois elementos em sociedade, somos três elementos em sociedade e dois elementos em prática individual. Para termos esta noção, porque é muito importante esta noção de termos realidades diferentes, porque mais facilmente conseguimos abranger as realidades de cada um dos agentes de execução que está por aqui. E relativamente à contingentação, a nossa posição também é que ela existe. Vamos continuar com ela, porque ela nos foi imposta, temos que ser claríssimos relativamente a isso. Está imposta, temos que ter com ela. O que nós queremos é adaptá-la, torná-la realista ao modelo atual. E concluímos que este modelo que tem estes majorativos não está adaptado à realidade de hoje em dia. Se calhar antigamente, com a questão da caixa de compensações ou com a questão até agora estamos a falar da conciliação bancária, faria sentido, porque era um apelo a que tudo fosse. Tu começaste, como tu dizias, e muito bem, com IUPs, mas há muitos colegas que não. E por isso era um apoio a que as coisas fossem tratadas. O que é importante, mais uma vez, é junto à CAAS, ter uma boa relação institucional com a CAAS, ter lá assento, ter conversas de modo a que se consiga juntar à CAAS a realidade dos agentes de execução e ver, juntamente com a CAAS, quais são os melhores meios e quais são as coisas que devem ser, o que é que a contingentação deve ser. E ela deve ser mais dinâmica. Ou seja, ela deve ter aquela base, tudo bem, mas depois deve ser dinâmica. Porque se eu por exemplo, consegui encerrar certo. Imaginem que este ano recebi, sei lá, 30 processos que os executados estão mortos. Hoje em dia, com estas recuperações, com estas compras de créditos, estas empresas estes novos executantes que compram estes créditos antigos, às vezes chegam às execuções e ao fim de 5 minutos da execução entrar no nosso escritório, ela já terminou. É verdade. Nada. E por isso, está-nos ali a queimar um processo, nós não vamos conseguir obter nada dele, porque não vamos poder fazer trabalho, a não ser que tivermos as buscas, morreu, se não quer fazer habilitação de herdeiros, já está. Precisamos de ver estas realidades. E ela tem que ser dinâmica. Quando eu digo dinâmica, tem a ver com eficácia, tem a ver com estas questões de tratamento e tem a ver com outra questão. Por exemplo, a dependência económica foi algo que falámos na nossa sessão. A dependência económica, isto é tudo muito bonito, eu não posso ter dependência económica, mas eu não tenho nenhum mecanismo no CISAI que me permita não ter dependência económica. Porque eu não posso chegar lá simplesmente e pôr um botãozinho e dizer eu não quero receber mais estes processos. Por isso, eu em prática individual tenho direito a 70 processos. Cerca disso, agora não sei o número certo, estou em sociedade. Sim, por aí. E imaginem que o execuente chega lá e no meio 50. Já fiquei com a dependência económica. Eu também tenho que saber controlar isto. E também é importante que a gente possa decidir quais são os processos que a gente vai receber. E não estou aqui a dizer que vamos escolher os processos disto ou daquilo. Estamos a falar dos processos mandatários para não ficarmos dependentes desta dependência económica que nos prejudica relativamente à contingentação e que nos prejudica noutra coisa que há muitos colegas que defendem a livre substituição também falam muito, que é a dependência que depois nós temos, dependência de trabalho, não estou a falar daqui da dependência económica, mas dependência da nossa liberdade de sermos agentes de execução com o poder da decisão, de estarmos com outros. Por isso, estas coisas têm que ser vistas e isto passa por, ela existe, ela tem que ser tratada, não vai, dificilmente os processos vão ser entregues
a nomeação aleatória como era antigamente, porque a própria Comunidade Europeia tem as regras, como tu dizia muito bem. Nós não somos só Portugal, além de nós termos competência territorial em Portugal, nós não deixamos de pertencer à União Europeia e, como tal, temos regras que temos que cumprir. Aliás, os estágios também, os estágios e a abertura dos estágios e até a renovação dos estágios, a questão dos estágios dos solicitadores também já vem de um próprio regulamento da Comunidade Europeia. Por isso, temos aqui uma data de coisas e temos que ser realistas. E neste momento, mesmo que, ouvindo os colegas todos, tomassem essa decisão de não termos nomeação, conseguiria implementar para amanhã? Não, pois não. Não conseguiria. Porque isso já é uma discussão que já vem de há vários anos. E a contingentação foi-nos colocada. Por isso, nós temos que pensar que ela teve uma história, que ela tem um princípio e que ele, neste momento, para mim, está desadequado. Por isso, nós temos é que, junto a CAAS, fazer um task force e fazer uma equipa para que juntos possamos ver qual é que é a melhor questão. E é isto que nós temos que trabalhar. Porque eu quero ouvir os colegas nesse sentido, nas ideias que têm, naquilo que querem acrescentar e trazer, se estão por aí, até podem colocar aí. E dentro da contingentação, uma coisa muito, muito importante que também queremos criar, porque tem um bocadinho a ver, não tendo, mas tem tudo a ver, é a nomeação das sociedades, a possibilidade, ou seja, a nomeação não, criar a tal ligação que tu falas, informática, já é permitida há muitos anos, a nomeação de sociedades, mas ela não está eficaz. E a importância da nomeação das sociedades nos processos, além de tramitação, ser muito mais simples e eficaz, é muito importante, porque as sociedades foram criadas e o objetivo, quando as sociedades apareceram, foram criadas com aquela questão da responsabilização e de evitar liquidações grandes. A contingentação, também para quem vem lá de trás sabe que a contingentação também vem por causa disso, dos escritórios gigantes e concentrados e dos problemas que depois acontece alguma coisa ao agente de execução e dos problemas que nós temos nas mãos de 70 mil processos num agente de execução e o que é que vamos fazer com eles. As sociedades também. Resolvem isso e resolvem os problemas fiscais, os problemas da legitimidade da movimentação dos processos, ou seja, e já está, é outra das coisas que já está, não é preciso criar novas competências, só é preciso operacionalizar. Quanto a isso da contingentação, eu sei que isso é um tema que muito apaixonante, e vejo aqui colegas a dizerem que também viola as regras da livre concorrência da União Europeia. É preciso ter a noção de que há de facto instruções de livre concorrência em muitos mercados, mas aqui foram introduzidos alguns limites e há limites sempre a serem introduzidos. Na Justiça foram introduzidos estes da contingentação. Não depende diretamente de nós, mas nós damos mais uma vez a cara e a nossa opinião sobre o que é que deve ser a contingentação. E eu iria resumir assim. Primeiro ponto, distribuição, como ouço alguns colegas ainda pedirem para que aconteça, é suicídio. Temos que dizer isto com clareza. É suicídio porque significa nivelar por baixo. Significa que eu não tenho que fazer nada para receber o trabalho que recebo. E se eu for melhor, vou receber o mesmo trabalho. Portanto, passamos a ser uma espécie do que eram os tribunais em 2003 e ficamos à beira lá está, não termos nenhum incentivo para progredir e para inovar. E depois, por outro lado, com este nível de processos, até podia acontecer que a maior parte dos escritórios não conseguisse manter as suas estruturas atuais. Também não vemos isso como uma possibilidade. E, portanto, o sistema tem que ser um sistema de nomeação. E nós somos, de facto, profissionais liberais, devemos poder ser nomeados. Mas não somos uns profissionais liberais quaisquer. Como eu estava a dizer ali há pouco na outra resposta, somos uns profissionais liberais que representam o Estado e que penhoram contas bancárias e que entram na casa das pessoas. Portanto, somos profissionais liberais que têm aí umas responsabilidades muito acrescidas. E quando um escritório passa por um processo, tem problemas e passa por um processo de liquidação e há gente a pedir para recuperar o seu dinheiro, é muito chato resolver isso. E, portanto, nós defendemos um sistema de livre nomeação com limitações para não se cair no absurdo de só era nomeado o Rui Simão, porque era o bastonário, por exemplo, por absurdo, é o Rui Simão que é o bastonário, então toda a gente quer trabalhar com o bastonário e toda a gente nomeia só o Rui Simão, os outros agentes de execução do país não existem. E depois até se pode dar o caso de haver um agente de execução que faz determinado acordo para receber os tais processos e todos os outros ficam sem receber processos. E, portanto, nós defendemos nomeação dos agentes de execução com limitações. Estas limitações têm que ser revistas, porque eu já sofri do que está aqui a ser dito, o meu sócio também já teve só um processo
em 2020 e também foi considerado dependência económica, não tive direito a essa majoração na sociedade. Também já me aconteceu passar por uma altura em que tinha poucos processos e agora tenho processos que me tapam ali mais ou menos a meio do ano. Se eu não fizer uma boa gestão, fico tapado e toda a gente quer continuar a trabalhar com o meu escritório porque diz que o meu escritório trabalha bem e há outros escritórios que também trabalham bem, que passam pelas mesmas dificuldades. E o que é que nós dizemos? O objetivo principal é servir a justiça, o cidadão, a justiça e, portanto, os processos, quem traz eficácia ao sistema, se a ação executiva é mais eficaz pela intervenção dessas pessoas, deve poder continuar a ser nomeado. Sempre com uma boa... Isto tem que ser acompanhado de uma boa fiscalização, de um bom acompanhamento, saber que o agente de execução não está a ser nomeado pelos motivos errados, está a ser nomeado porque efetivamente apresenta um bom trabalho. E apresentando um bom trabalho, sendo eficaz, não deve ser penalizado dizendo que em maio, junho já não pode receber mais processos. Isso também não faz sentido nenhum. Então, eu estava a contribuir para a justiça em Portugal. Estava a contribuir para a eficácia da ação executiva, não é? Estava a despachar processos bem. Tudo tramitadinho ali ao dia. Porquê é que eu não posso continuar a tramitar processos? E porquê é que fico com esse problema? Portanto, nós defendemos, efetivamente, limitações à nomeação, mas adequados à realidade de cada escritório, a revisão dos critérios de contingentação, para que os escritórios que trazem eficácia à ação executiva e beneficiam até a nossa imagem pública possam continuar a trabalhar. Isto, mais uma vez, volto a dizer, eu sei que não vou agradar a toda a gente. Eu sei que vai haver quem diga que eu estou maluco. Epá, mas é o quê? Nós temos que dizer o que vimos e temos que dizer como é que pensamos. E depois também dizer que não depende só de nós, mas na nossa forma de pensar, isto é o bom senso, isto é a razoabilidade, isto é o que faz sentido. E, portanto, é assim que nos posicionamos. Exato, pronto. Já sabes que o meu entendimento, como tu disseste muito bem logo no início, somos amigos também, acima de tudo, também já vivemos uma experiência de ser dirigentes juntos e o que é importante é, na minha postura, é ser realista, o mais realista que eu possa ser. Primeiro, porque eu não gosto de prometer aquilo que eu não posso cumprir e foi algo que eu aprendi sendo dirigente, com a minha experiência, foi que querer muito não chega, é preciso lutar muito e há coisas que não dependem mesmo de nós. Por isso, naquilo que depender de nós exclusivamente, claramente colocamos lá as metas, as medidas, colocamos lá os compromissos e vamos ganhar e estamos dispostos a ser, como eu digo, questionados se não o cumprimos. Porque se prometemos, venham-nos dizer, vocês prometeram e não cumpriram, que é para nós, que é para estarmos ali em cima. E por isso nestas Olha, questões difíceis, deixa-me só dizer isso porque a Luísa está aqui a falar dos processos do CITAF. Nós já falámos sobre isso, Luísa. Tu chegaste num momento em que nós já tínhamos falado de coisas que te interessam muito. Já tínhamos falado do regulamento de arquivo, já tínhamos falado do pessoal que quer deixar a profissão. Portanto, olha, depois revê essa parte inicial e falámos do CITAF, que realmente é uma coisa que nós já devíamos ter o acesso. Não é uma nova competência, não é preciso prometer nada, só é preciso criar a ligação. Mas, Luísa, já falámos sobre esse tópico e acho que estamos alinhados também quanto àquilo que é necessário fazer, mas rever depois a parte inicial do direto, que ele fica disponível no Instagram, e também temos no YouTube uma sessão já gravada com as ideias todas do Colégio dos Agentes de Execução. Desculpa, Mara, só fazer este parênteses. sim. Mas há uma coisa que também quero dizer, que há uma coisa que estamos todos de acordo entre todos e que é uma medida que ainda não conseguimos, que não depende de nós, que é acabar com a livre substituição. Isso defendemos claramente que deve ser e isso Claro. aí estamos todos de acordo e acho que é uma medida que não há agente de discussão nenhum, porque efetivamente não concordo minimamente que se chegue ali, que se substitua um colega por outro, sem qualquer justificação, só porque nem precisa dizer nada, se calhar até podia lá dizer no requerimento porque é às bolinhas cor-de-rosa e porque utiliza cadernos da Barbie, sei lá, uma coisa assim qualquer, e que, não, como o requerimento não tem que ser visto por ninguém, é automático, o exequente faz o mandatário, faz o requerimento da livre substituição, ele entra diretamente para os sistemas da ordem, a ordem em 10 dias faz a substituição. Isso claramente é uma medida que queremos muito terminar, porque não podemos ficar. Acho que temos que voltar àquela parte lá atrás, claramente, em que tem que haver algo concreto, porque não podemos ficar, lá está, também ao mercê de que agora incompatibilizei-me, ou agora não gosto, ou agora mudou o mandatário e eu gosto mais e vamos mudar tudo. Não, porque se nós estivermos a cumprir o nosso trabalho, não há motivo nenhum para que cheguem ali e que nos substituam. Pronto, essa parte
Sim, por isso já falámos do fim da livre substituição, da revisão do regulamento do arquivo, da formação de como é que queremos tratar delas, já toda a gente sabe qual é que é a nossa posição no caminho certo quanto a elas, já expliquei um bocadinho no Colégio da Especialidade Viste que não estou o só, texto do Armando sobre os zombies da formação? vi. Aconselho toda a gente a ir ler o Apocalipse. É o Apocalipse, é uma linha no bolso, o blog do Armando Oliveira. Tem lá coisas muito divertidas e com muito bom senso. Ele consegue ter ali o humor para transmitir às vezes as ideias que é preciso tocar nas feridas e dizer Uhum. as coisas. Estava aqui à procura de outros comentários para ver se temos aqui mais intervenções de outras coisas sobre as quais possamos falar. Mas vê lá também na tua lista das coisas que ainda queiras dizer, se há alguma coisa. Depois, obviamente, revisão da tabela de remunerações, também já disse um bocado. Nesta sequência de nos virarmos para dentro e para as instituições negociar acesso às bases de dados, para nós era muito importante termos acesso à carta de condução com fotografia ou a um documento de identificação com fotografia, porque ao fim destes anos todos, qual é que foi o agente de execução que já não teve à porta do executado, quando ele a dizer que não era, nós a saber que era, Não mora aqui. porque o vizinho até disse, é ele, é. Nós não temos forma nenhuma de. E por isso acho que faz todo sentido, e também o registro civil, centro de nascimento, de óbito, tudo o que sejam dados que possam ter e que alguns deles já estão até desenvolvidos para os tribunais, nomeadamente o da Carta de Condução é um deles, porque não nós não termos, fazer todas as melhorias junto do IRM que temos que fazer, continuamos a não ter vários tipos de conservatórias, as ilhas têm essas dificuldades, nós temos dificuldades na consulta ao registro predial Olha, das ilhas. temos aqui o Alexandre a falar de uma coisa importante. E Não te esqueças disso que ias dizer, mas certificados de aforro, e eu ainda vou acrescentar outra coisa, que é não termos a penhora eletrónica dos certificados de aforro, ainda vou acrescentar outra coisa. Talvez os colegas não saibam, mas quando deixei a direção liderada pelo José Carlos Rezende, nesse último mandato em que estive com ele, trabalhei com uma equipa internacional na definição de uma coisa que se chama o Código Mundial da Execução Digital. Basicamente porque estava a haver o boom dos NFTs, das criptomoedas, da moeda eletrónica, de plataformas de fintech, onde hoje em dia as pessoas põem com muita facilidade o seu dinheiro e utilizam no seu dia a dia, com cartões físicos. Não vou estar aqui a dar ideias, mas acho que toda a gente sabe e toda a gente conhece várias plataformas dessas, e nós temos zero acesso a essas coisas. Portanto, é possível as pessoas, os executados, terem o seu património aí e não está ao alcance da ação executiva. Eu não tenho ouvido uma palavra sobre essa matéria. No dia da tomada de posse desta nova direção, fui entregar em mãos o documento que noutros países é bastante valorizado e que é usado para forçar os governos a criar legislação sobre a penhora de ativos digitais. Fui entregar em mãos o documento à nova direção. Sei que ele foi completamente engavetado, como é evidente, e como todas as outras coisas que dissessem o meu nome ou que dissessem o nome de José Carlos Rezende, do Armando Oliveira, da Mara Fernandes. E essa é uma atitude que, de facto, não faz sentido, por isso é que nós partimos desta primeira palavra no nosso lema, agregar. Nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos dar o máximo de transparência àquilo que são as coisas que foram feitas, sejam boas, sejam más, mas respeitar o passado e a partir daí construir o futuro. E quero dar esta garantia a todos. Mas não queria deixar de dar esta nota, que efetivamente não se ouve uma palavra sobre a penhora digital de certificados de aforro, era uma coisa que já estava mais do que tempo de termos, mas mais do que os certificados de aforro, que eu diria que até já é uma coisa que não temos, mas que está ultrapassada, temos que começar a olhar para penhorar efetivamente estas plataformas que estão por aí em todo lado, há montes delas, que as pessoas usam os cartões e que não entram sequer na penhora de saldos bancários, quando na verdade são saldos bancários que estão a ser utilizados. Eu sei que desse lado há quem esteja a perceber do que é que eu estou a falar, eu não quero dizer aqui nomes, para não dar ideias por um lado e para não fazer publicidade por outro, mas não se compreende, porque efetivamente temos que estar atrás dessas coisas, não podemos fingir que isso não existe, tapar assim os olhinhos, fingir que isso não existe e não dizer uma palavra sobre o assunto. Tem que se começar a falar sobre isso. a questão é que nem eletronicamente nem por carta. Antigamente o que não se podia eletronicamente ainda se podia por carta. E nesse aspecto precisamos muito de trabalhar relativamente a isso. Mas sim, penhora certificados de aforro, créditos fiscais junto à AT, que hoje em dia temos que fazer no portal das finanças, porque não transformá-lo para dentro.
acima de tudo, primeiro recuperar a consulta AT e depois ir um bocadinho mais longe. E por que não também, porque é já algo que se fala, a penhora de imóveis, a penhoras de cotas, ou por exemplo, porque é que se faz uma penhora de automóvel e não se consegue automaticamente, e por que não fazer o cancelamento da mesma automaticamente? Se faz a penhora, se a ligação já está criada, deve ser um outro campozinho a acrescentar. Precisamos muito fazer investimentos nestas áreas. Não estou a dizer, por isso é que não está nos nossos compromissos datas certas para este tipo de coisas, está a nossa vontade e são situações que têm que ser feitas, mas que nós que temos plena noção e que temos plena noção que têm que ser trabalhadas, que o projeto tem que ser criado. Mas sinto que a nível informático, efetivamente, nestes últimos anos, não tem sido feito nada nesse sentido. Estamos realmente a perder as qualidades, as capacidades e precisamos é do contrário, de inovar. O facto de o número de processos ter diminuído, continuamos a estar cá, continuamos a ter trabalho, continuamos a precisar deles e continuamos a precisar de que as coisas nos ajudem cada vez mais. E claro que a gente diz hoje, quando o CISAI não está a funcionar, que chatice, não está a funcionar. Tivemos agora um problema também, quando foi aquela questão da AIMA, que todos os serviços têm andado aí no, e nós hoje em dia, e quando eles andam assim, é que nós percebemos que não é só o nosso que falha, também não estou a dizer todo que é o nosso que falha, porque ele também falhou quando nós fomos dirigentes, faz parte dos sistemas informáticos, mas têm que ser renovados, têm que ser utilizados, têm que ser criadas novas medidas, porque vão ficando obsoletos. E a informática, hoje em dia, as coisas em 10 anos, em 5 anos, mudam de uma forma muito diferente. Antigamente, as coisas para mudar precisavam de quase 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, se olhar para 3 anos atrás, já não tem nada a ver. Só 5, 10, é tudo diferente. E nós precisamos mesmo de investir nessas áreas informáticas. Uhum. Sim, tem que ser por aí. Fala a Cristina muito bem da identificação de PPRs, que também são outros ativos que nós temos dificuldade em identificar, e o Alexandre na penhora direta junto do predial online e do comercial para penhorarmos os imóveis e as cotas, claro, em vez de estarmos a ir ao site do predial e a preencher lá os formulários, à semelhança do que temos com o automóvel online, não é? Com o automóvel online não, com a Faz penhora de tudo automóveis. parte faz tudo parte do nosso programa que convido os colegas a ver. Depois, relativamente ao leilões, também muito importante adaptar a plataforma para a venda de outro tipo de bens, a regulação da venda por negociação particular, de ser exclusivamente feita por lá, de criarmos um mecanismo de quando não é vendida à primeira, nós hoje em dia não temos forma de reduzir o valor, mas se calhar temos que pensar nisso, temos que pensar ir novamente à venda por negociação particular e ir baixando o valor, porque senão ele vai uma vez, duas vezes, três vezes. Também relativamente ao leilões, algo que também já é pedido há algum tempo, é a penalização dos licitantes que depois não desistem das propostas. Temos que fazer uma penalização, inclusivamente ou uma possibilidade de uma caução, ou uma possibilidade de serem retirados da plataforma e serem inibidos de licitar X tempo. Tem que ser criado esse procedimento porque nos prejudica muito o facto dos licitantes, e eles são identificados porque os colegas depois registram lá quando não há, e nós temos um registro disso e é importante tomarmos esse tipo de decisões. E por isso é quando eu digo que vejo que a Ordem nestes últimos tempos tem estado virado para fora, é porque eu não vejo nenhuma dessas medidas que possa ter feito. Aliás, se olharmos para o programa da lista que ganhou, eu não sei o que é que foi efetuado. Ou pelo menos os colegas Sim, quando... querem elucidar, não querem estar a criar, não quero estar, mais uma vez, atenção, eu vou ser completamente, sou honesta e transparente e quem me conhece sabe que sim. Eu não estou a dizer que é fácil fazer as coisas, vocês já me ouviram aqui várias vezes hoje dizer na live, mas se calhar é muito mais simples andar a viajar. Sim, e eu tenho dito também, sim senhor, ler os programas todos, atuais, mas também acho que é interessante ler os programas da atual direção, os programas com que ganharam a direção e ver efetivamente, tentar fazer uma checklist do que foi feito e do que não foi feito, porque chegando ao final a conclusão vai ser não está nada feito, nada. E se não estava daquele programa, porque é que nós havemos de acreditar que esteja deste? E portanto, temos que ver as coisas por esse prisma, também ter aqui algum espírito crítico para perceber quem é que está a assumir compromissos. Já agora dar aqui um grande olá ao Pedro Freitas, que é um dos nossos candidatos não associados ao Conselho Superior. Olá, Pedro. Ele é um penalista. Viva! Tu já estiveste com ele aqui em Lisboa, no dia em que formos apresentar as candidaturas. Ele contou-nos uma história muito divertida de como recuperou uma mochila que lhe foi roubada em Madrid.
à conta das tecnologias, porque é um penalista, mas com um professor de Direito Penal, mas com muito gosto pelas tecnologias. Olha, obrigado por estares aí a assistir. Um grande abraço para ti. E vai certamente ajudar-nos aqui no Conselho Superior. Deixa ver se temos aqui mais perguntas. Não esqueçam os colegas que os programas que nós apresentamos, primeiro têm 20 linhas, como eu disse, só é limitado a isso. Depois está um bocadinho mais tenso, né? Mas eles não são estanques. Nós estamos cá, a nossa palavra é agregar. Eu acho que nós não faremos nada bem se nós não estivermos junto dos colegas, com eles e com as ideias deles. Também quero aproveitar para agradecer à Cristina Frade, que me mandou um texto, que me mandou um documento de um encontro que ela teve em Coimbra, em que saíram algumas medidas interessantes que deveriam ser trabalhadas e por isso quero-lhe agradecer isso. Já acho que ela está por aí. Como eu digo, não estou a ver os comentários, nem consigo ver as pessoas. Beijinho, Cristina. Ela está aí. Um beijinho para ela e agradecer porque é destes mesmos contributos que nós precisamos. E principalmente contributos, a nossa equipa também é descentralizada, como é óbvio, porque assim também exige o nosso estatuto, mas é destes contributos dos colegas, porque eu digo sempre que a minha realidade de Lisboa é muito diferente de uma realidade de um colega que tem uma comarca mais no interior. Nós aqui, e discutíamos isso ontem no jantar, não, dificilmente conseguimos chegar a um juiz, a um oficial de justiça. Nós aqui não vamos lá ao Tribunal das Execuções ali no Parque das Nações, não vamos. Por isso, é difícil chegar a eles, aos procedimentos. E eu sinto que essas comarcas mais interiores e mais pequenas têm essas facilidades e conseguem tramitar com eles ideias e conseguem ver essas dificuldades. É muito importante ver os dois lados, porque ainda enquanto membro do Colégio da Especialidade fiz uma volta assim por Portugal a fazer umas formações da ligação em várias comarcas sobre o que é que os oficiais de justiça veem e o que é que nós vemos. Como é que nós tramitamos e como é que eles tramitam. E às vezes só estas diferenças na plataforma informática cria grandes constrangimentos entre nós e eles, cria uma comunicação que não é português. É a irritação de eu quero que tu faças assim e tu quero que tu faças assim e não nos entendemos porque é aqui uma diferença de comunicações informáticas e o desconhecimento. E se nós sabermos como é que eles estão, se eles souberem como é que nós fazemos, é mais fácil deles entenderem porque é que não podemos fazer certas coisas ou porque é que eles não podem fazer certas coisas. Precisamos de melhorar aqui muitas arestas e é muito importante estes contributos que os colegas dão das suas realidades, das realidades das suas comarcas, que nos podem ajudar a todos a melhorar. E eu acho que um colégio profissional dos agentes de execução não pode ser de outra forma. E por isso nós estaremos aqui para todos, o melhor que sabemos, não só eu, mas a minha equipa, eu, o Joel, a Bárbara, o Bruno e a Sílvia, todos para ajudar os colegas e um dos nossos lemas é estar próximo mesmo, é agregar, estar com todos, entender todos, juntar todos, porque acho que todos somos mais fortes, isso claramente. Muito bem, muito bem. Temos aqui o Alexandre também a reiterar essa ideia de termos uma caução ou um depósito de cartão de crédito para se poder licitar no leilões. Está no teu programa, é uma das medidas que nós também defendemos. Eu diria que já vamos aqui com algum tempo. Não sei se há outras questões, se não houver, já percorremos aqui um bocadinho de tudo aquilo que são os compromissos. Como veem, compromissos muito concretos. Não estamos aqui na conversa do pugnar para cima, pugnar para baixo e pugnar para os lados. Claro que dizemos qual é a nossa posição nas coisas que não dependem de nós, mas isso não nos impede de assumir compromissos concretos. E os compromissos concretos que assumimos até obedecem a uma metodologia, desde o início que me obriguei a que tivéssemos esse rigor, que é uma metodologia baseada em objetivos e resultados-chave. É muito usada no mundo da tecnologia, foi criada por um dos fundadores da Intel, é usada na Google, que significa nós temos que definir um objetivo e definir resultados-chave para medir se estamos mais próximos ou mais afastados do objetivo. Por exemplo, quando dizemos que queremos ser líderes no cadastro em Portugal, é um objetivo. Quando eu digo que quero ter em 2025 500 novas vagas de formação para que os solicitadores possam ser técnicos de cadastro, são resultados-chave, mensuráveis, para eu saber se estou a aproximar-me ou a afastar-me desse objetivo. Portanto, nós temos aqui o tal profissionalizar também que está no nosso lema, o agregar, inovar e profissionalizar, passa por aqui, por fazermos uma gestão metodológica
das nossas ideias para a Ordem e dos próprios recursos da Ordem, por isso é que também temos que fazer uma análise económico-financeira logo no primeiro trimestre de 2025. Queixem-se muito ou queixem-se pouco, podem ter a certeza que isto vai acontecer. Eu vou apresentar aos associados aquilo que é os resultados da gestão passada e quais são os nossos objetivos com esses resultados para a frente, e podermos trabalhar aqui em conjunto sabendo exatamente o que é que temos, o que é que não temos, para onde é que nos estamos a dirigir e com que métricas. Porque eu dizer assim, pugnar pelo alargamento do mandato judicial do solicitador, ou dizer pugnar para colocar o primeiro solicitador na Lua, a ação é exatamente a mesma, é pugnar. Portanto, as frases têm o mesmo conteúdo de ação. São vazias, ninguém concretiza como. Nós não vamos com o verbo pugnar, e agora até há aí outro que eu vou vendo às vezes também nos programas, que é, além do pugnar, também aparece para variar de vez em quando, propugnar. Epá, não. Nós queremos dizer ao que vimos com medidas concretas, vejam as nossas medidas com data certa. Em 2025 temos um calendário com cada medida a dizer até quando é que tem que estar pronta, e vamos ser responsáveis e responsabilizáveis por isso. Mas para isso precisamos que ninguém desperdice esta oportunidade de transformar a OSAI e que todos os colegas tenham vontade, efetivamente, de ter uma nova gestão. Quando chegarem os votos, eles vão começar a chegar em breve, peço-vos que façam também a vossa reflexão cuidada, um voto esclarecido, como outros andam a dizer, mas não praticam, façam um voto esclarecido lendo os programas e apelem também aos outros colegas para não perdermos esta oportunidade. Temos eleições antecipadas, o comboio não vai passar muitas vezes e sinceramente estamos aqui com muita motivação para transformarmos isto. Darmos aqui uma volta que se sinta logo no primeiro dia. O ar vai logo mudar. Nós vamos logo mostrar que o ambiente mudou e que estamos a agregar, inovar e profissionalizar. Obrigado, Mara, por estares aqui hoje a partilhar o programa do Obrigada eu e colega. obrigada a todos. Conto com todos. Se tiverem alguma dúvida, o meu telefone acho que é conhecido a maior parte, o meu e-mail, uma mensagem no caminho certo, o que quiserem, estamos cá para esclarecer. Estou cá para estar Sim, junto usem o com nosso vocês. grupo do WhatsApp. Utilizem Usem o grupo, podem mandar utilizem para o lá. grupo do WhatsApp, juntem-se a nós, coloquem questões que gostariam de ser vistas e discutidas, porque sinto mesmo que esse é o caminho, é de estarmos todos juntos, porque se não formos nós a lutar por nós e pelos agentes de execução, claramente os outros é que não vai ser. Por isso temos que estar todos focados. Sinto muito isto, e por isso agradeço a todos os que estão aqui, mas sinto em algumas conversas que tenho tido que as pessoas estão muito aliadas da nossa casa, da nossa OSAI, e nós não conseguimos nada sozinhos. Por isso, tudo o que nós temos foi porque pessoas estiveram lá a lutar por nós e porque nos criaram, e claro que depois nós fizemos por isso. Posso dizer que os agentes de execução fizeram muito e foram grandes conquistadores. Mas para isso precisamos estar todos juntos e unidos na nossa casa, que continua a ser a casa que nos representa e que pode fazer mais coisas, e por isso é importante que venham, que se juntem, que leiam os programas, tomem, que votem, acima de tudo, escolham e contamos com vocês. E obrigada por este bocadinho. Contamos com vocês, estamos juntos no caminho certo. Votem A. Vão votar a. Eu pus os programas todos no chat GPT, se calhar qualquer dia faço um vídeo sobre isso. E disse-lhe para escolher. Só podes escolher um, tens que votar num, em qual é que escolhes. E o chat GPT não teve dúvidas nenhumas em escolher o caminho certo. Depois eu perguntei, faz uma análise SWOT dos riscos, do que é que está envolvido em cada um. Ele foi sempre dizendo, o único programa que tem ideias e que cumpre estes requisitos todos é o programa do caminho certo. E é um programa feito com muito rigor, acreditem. Primeiro damos um contexto daquilo que é o estado atual da coisa, porque é por isso que nós também sentimos que temos que agir. Se as coisas estivessem bem, nós não precisávamos de estar a fazer este trabalho. E acreditem que dá muito trabalho. Mas não estão, portanto fazemos esse diagnóstico e depois apresentamos as medidas concretas e pronto, a inteligência artificial já decidiu que se deve votar em nós, mas agora temos que ter a inteligência humana também a tomar essa decisão. Para qualquer coisa, é consultar o nosso YouTube, tem lá horas e horas já de sessões com todos os candidatos. Temos uma equipa fantástica. Obrigado a todas as pessoas que se juntaram ao caminho certo e que se juntaram voluntariamente. Nós não andámos à caça de ninguém. Nós dissemos desde o início que até criámos uma expressão, o onboarding, me diziam, oh Rui, porquê é que não falas em português? Chama-lhe acolhimento. Eu, está bem, pronto, mas onboarding é mais conhecido. Era o onboarding, que era para a malta conhecer as nossas medidas e juntar-se. Foi assim que as pessoas
se tornaram candidatas do caminho certo, é com vontade de aqui estarem, não, ninguém está aqui obrigado nem forçado, e portanto obrigado também à equipa do caminho certo. Estamos a Não, eu também fazer a quero. coisa certa. Deixa-me só mandar um beijinho à minha equipa, que também é incansável, além de estar a ser eu aqui hoje que estou, sou eu que estou a dar a cara, mas não estou sozinha, tenho uma equipa também fantástica e quero dar um grande beijinho a todos pelo trabalho. Obrigada, estamos aí juntos, pessoal. E Beijo a obrigado a todos. todos. Obrigado, Mara. Beijinho. Beijinho.